Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em uma história daquelas, que atravessa mais de um século. É uma verdadeira jornada de sonhos, de pioneirismo e de um legado que, olha, continua vivo e se transformando até hoje. 119 anos. Vamos parar um pouquinho para pensar nesse número. É tempo suficiente para ver o mundo mudar de jeitos que a gente mal consegue imaginar. E essa história estava lá, testemunhando tudo. Porque, né, o que cabe em 119 anos? É muito mais do que a história de uma instituição. É a história de milhares e milhares de vidas que foram moldadas ali dentro. Essa é a história do Colégio Batista Brasileiro. E toda grande história começa com um sonho, né? E essa não podia ser diferente. Tudo começou com um casal que tinha uma visão muito poderosa do que queria construir. A gente está falando de William e Anna Bagby. Eles vieram lá dos Estados Unidos para o Brasil com uma missão dupla, sabe? Eles queriam ser missionários e, principalmente, se dedicar à educação. Era a grande paixão que movia os dois. E foi aqui em São Paulo que essa semente foi plantada. Mas não a São Paulo que a gente conhece hoje, tá? Era uma cidade bem diferente. E o comecinho de tudo foi bem humilde. No dia 10 de janeiro de 1902, nascia o Colégio Progresso Brasileiro. Isso mesmo, o nome original era outro. E o foco inicial era bem específico: a educação de meninas, de moças. E com quantas alunas essa história toda começou? Apenas 32. É realmente impressionante pensar que uma instituição que se tornou tão grandiosa começou com um grupo tão pequeno e focado. Um tempo depois, claro, os meninos também foram recebidos. Só que aquela pequena semente não demorou muito para germinar, não. O crescimento foi rápido e, o mais importante, veio junto com um espírito de inovação que se tornaria a grande marca da história do colégio. Essa linha do tempo aqui mostra bem o ritmo acelerado das coisas. Em 1902, a fundação. 6 anos depois, em 1908, já aparece uma coisa revolucionária para a época: o transporte escolar. Daí, em 1915, a mudança para um prédio maior e, finalmente, em 1922, a consolidação com um novo nome e um novo endereço. E aqui tem um marco que é simplesmente incrível para a cidade de São Paulo. O Colégio Batista foi pioneiro, abrindo a primeira turma de jardim de infância da rede particular na cidade, o que a gente hoje chama de educação infantil. O pessoal estava realmente à frente do seu tempo. Olha só que fascinante essa comparação. Já pensou em ir para a escola numa charrete puxada a cavalo? Isso mostra não só a passagem do tempo, claro, mas como esse espírito inovador já estava presente desde o comecinho de tudo. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo para 1922, um ano super decisivo quando o colégio finalmente ganharia sua casa definitiva e se tornaria um marco na arquitetura e na educação da cidade. A construção do novo prédio foi um verdadeiro evento. Tenta imaginar a cena. O bairro de Perdizes, naquela época, era praticamente uma grande chácara, com pouquíssimas casas. E aí, de repente, começa a subir essa obra monumental. Os vizinhos, espantados, se perguntavam: mas que obra enorme é esta? Era algo nunca visto na região. E foi ali, naquela construção gigantesca, que o colégio fincou suas raízes de vez. Mudou-se para Perdizes e adotou o nome que carrega com tanto orgulho até hoje: Colégio Batista Brasileiro. Mas a gente sabe que a história de uma escola não é feita só de tijolos, né? É feita de pessoas. E o legado do Batista é uma verdadeira constelação de personalidades incríveis que passaram por seus corredores. E que nomes, hein? A gente vai da vanguarda da arte brasileira, com Anita Malfatti, ao pensamento histórico fundamental de Sérgio Buarque de Holanda. Passa pelo esporte, com o campeão mundial Kaká, e chega às artes cênicas, com a Tânia Kalil. É uma prova do impacto gigantesco do colégio na cultura do Brasil. Isso tudo nos traz até os dias de hoje. Porque o ponto fundamental é perceber que essa história não é uma peça de museu. Ela não acabou, ela está sendo escrita neste exato momento por uma nova geração de estudantes. Essa jornada de 119 anos, que começou lá atrás com o sonho de um casal, nos deixa com uma reflexão. Se eles conseguiram construir um legado tão duradouro, a pergunta que fica no ar é: que histórias cada um de nós está escrevendo hoje?